Decorações que são lindas, mas que pegam muita poeira. Hoje eu vim te alertar para algumas decorações que podem ser uma cilada no seu dia a dia. Se você tem rinite, algum problema respiratório ou não quer ter muito trabalho para limpar a casa, você deve evitar essas decorações. Não que você não possa usar, vocês vão ver que tem coisas que são lindas, que todo mundo quer, mas use consciente de que são decorações que pegam bastante poeira. Não vai fazer igual o pessoal do porcelanato branco espelhado, que em pleno 2022 tem gente que ainda fica surpresa, fala: "Meu Deus, eu não sabia que porcelanato branco espelhado dava tanto trabalho". São acabamentos, são decorações que você pode escolher, mas tenha sempre a ciência de que são bem trabalhosos. A primeira eu trouxe lá do meu Instagram, que eu postei esse tipo de decoração que tá todo mundo usando e mostrei como dá muito pó nesse tipo de decoração, que são as plantas artificiais. Não só aqueles vasinhos que a gente possa ter em cima de uma mesa ou num canto de uma sala, mas o que me preocupou mais foi ver o pessoal revestindo paredes, fazendo aquelas paredes verdes lindas com essas plantas permanentes. Fica lindo, é indiscutível, mas planta artificial pega muita poeira. Gente, até planta natural pega poeira, dependendo do tamanho da folha e do local que ela fique, ela começa a ficar toda empoeirada. Agora, você imagina uma parede inteira revestida daquilo. Eu tenho alguns vasinhos aqui em casa, pequenininhos, tipo esse verdinho aqui atrás, que ficou uma semana assim, sem limpar ele, sem lavar. Eu olho, ele já tá com aquela camadinha de terra. Eu fico imaginando uma parede inteira daquilo. Apesar do pessoal dizer que é só passar um espanador ali que você tira, gente, o pó tem capacidade de impregnar nas coisas. E o espanador, muitas vezes, ele espalha a poeira ao invés de captar. E o aspirador também, gente, ele tem dificuldade ali para pegar. Eu não imagino como seja fazer a manutenção de uma parede toda revestida dessas plantas. Lavar, então, tem locais que não dá para você lavar. Por exemplo, se você colocou na sala de um apartamento. Como que você vai fazer para limpar aquilo? Eu não sei, gente. Eu acho que é porque eu sou arquiteta e dona de casa. Eu sempre olho para esses detalhes e fico pensando como que a pessoa vai limpar isso. Tem coisa que é linda, mas que no dia a dia ali dá um trabalhão para limpar e a gente tem que ter consciência na hora de colocar. O segundo item que também estava muito em moda, agora a gente tem visto menos, mas não subestime o poder deste item de pegar poeira, que é o revestimento 3D. Todo revestimento lindão que você vê 3D na parede pega muita poeira. Eu lembro que no começo, quando começou a ser usado esses revestimentos, o pessoal colocava aquele que é o wave, sabe? Que faz umas ondas. Passava, sei lá, alguns meses você olhava e fica aquela camada de terra em cima do revestimento 3D. Claro que depende muito do local onde sua casa está. Se você mora em um apartamento alto, numa grande cidade, fica tudo fechadinho, você vai ter menos esse problema de poeira do que alguém que mora numa casa tipo a minha, que é afastada da cidade, é perto do campo, venta bastante. Então, o problema da poeira ele é mais dramático para algumas pessoas do que para outras. Eu acho que porque aqui na minha casa tem muito problema de poeira, eu acabo olhando assim, ó, e meu olho vai direto para a poeira. Se você tem um revestimento 3D e está com esse problema de poeira, a minha dica aqui é você nunca chegar com um pano úmido para limpar. Principalmente se seu revestimento for branco, porque corre o risco daquele pano úmido passar na poeira, virar ali um barro, mesmo que sutil, que pode manchar o seu revestimento 3D. Então tenha o cuidado sempre de aspirar, passar um pano seco, um espanador, para só então vir limpando com o pano úmido. E se você for instalar um revestimento 3D, tenha a ciência de que sim, ele pega muita poeira. Sabe um local que eu não indico de jeito nenhum para você colocar revestimento 3D? É na cozinha. Porque na cozinha, além da poeira, a gente tem partículas ali de gordura que ficam suspensas no ar toda vez que você cozinha. E elas vão se depositando, gente, no revestimento 3D e fica um horror para limpar. Em cima do fogão, ali atrás do fogão, nem pensar. Na cozinha, de modo geral, só se você for colocar seu revestimento bem afastado do fogão. Ainda assim, corre o risco de criar uma natinha ali, ó, de gordura bem chatinha de limpar. Outro lugar que pega muita poeira são os rodapés. E aí você vai pensar o que dá para fazer para evitar. Não é que dá para evitar, mas tem alguns rodapés que fica mais aparente a poeira do que outros. Por exemplo, o rodapé branco.
O rodapé branco, gente, você olha assim para ele sempre, ele tá com uma nata de poeira. E se for um rodapé mais escuro, ou até que tá se fazendo muito agora, que é o rodapé embutido, né, que você cava a parede e deixa o rodapé assim, ó, bem rente à parede, niveladinho. Ele não fica com aquele sobressalto, que é o lugar onde pousa a poeira. Então você pode fazer um rodapé embutido. Agora, rodapé branco, se você escolher, amiga, se prepara para limpar rodapé. Tá aí um serviço, gente, que assim, não é para mim. Eu já não limpo o rejunte, assim, do jeito que eu limpo o piso, o rejunte vai sendo limpado automaticamente. Agora, imagina você ter que, de tempos em tempos, limpar a parte de cima do rodapé. Então, talvez isso deva entrar na sua conta se você quer escolher um rodapé branco. Ainda mais se você limpa a sua casa com vassoura, porque a vassoura ela vai levantando um pouco a poeira e ela vai pousar toda em cima do seu rodapé. E de tempos em tempos você vai ter que limpar o rodapé. Pense nisso se você anda sonhando com um rodapé branco, de repente é uma coisa para você levar em consideração. E agora eu estava olhando aqui na minha casa e eu acabei de ver um lugar que pega muita poeira também, que é um arrependimento enorme que eu tenho aqui na marcenaria da minha casa, que são essas cavas aqui, ó, que são cavas, ó, para você abrir a porta e não ter que usar puxador. O visual fica super clean. Até não fui eu que defini essas cavas aqui, não é projeto meu. Eu tinha pedido para o marceneiro fazer a cava, mas eu queria a cava embaixo e não expliquei direito, porque vocês sabem como é, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Falei de boca, não fiz desenho nenhum e ele acabou fazendo essa cava aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem. É um Vzinho, assim. Gente, isso aqui, você passa o dedo, sai que é pura poeira. Assim, e minhas gavetas são assim, gente, ó, aqui dá para ver bem o desenho, ó, desse puxador. Não use, assim, não recomendo. Tudo que, sim, vias de regra, tudo que for uma superfície horizontal que vai ficar parada, vai entrar poeira. E esse puxador aqui no meu banheiro tem essas cavas e as portinhas são brancas. Você olha assim, ó, e não tem como limpar, a gente vai ficando tudo encardido. Por mais que você espane ali, ai, mas não é um trabalho que a gente quer ter, né, gente? Já dá trabalho cuidar da casa. E você vai ficar aqui, ó, limpando. O negocinho de puxador era mais fácil não ter, porque você não tinha que limpar. Outra coisa também que eu eliminei aqui de tanta poeira que pegava foi a cabeceira estofada. É linda, gente. Era meu sonho ter uma cabeceira estofada bem grandona. Aí tinha dois problemas. Primeiro que o tecido pegava pó. A poeira agarrava ali no tecido e eu tinha que ficar constantemente aspirando. E depois que a minha tinha uma certa espessura, então em cima dela formava pó. E mesmo eu aspirando toda semana, aquilo me fazia muito mal, assim, tipo de rinite, sabe? Eu tenho umas alergias respiratórias e eu comecei a observar que quanto mais eu aspirava minha cabeceira, menos eu tinha rinite, ou seja, eu comecei a aspirá-la diariamente e era um trabalho também que eu não queria ter, gente, ficar tendo que aspirar a cabeceira, por mais bonita que ela fosse, eu não queria ter que ficar aspirando. Eu já vi o pessoal fazer cabeceira estofada com aqueles tecidos assim mais couro sintético ou aquela lona que é bem fechadinha. A minha era de suede, pegava muito pó, muito. E mesmo aspirando era um trabalho que eu tinha que ter constantemente. Eu troquei hoje por uma de MDF, pega pó, porque é uma superfície horizontal, mas é pequenininha, e aí eu venho e passo o paninho e ela fica limpa. Tome cuidado também com qualquer tipo de cabeceira que você for fazer que seja muito grossa, mesmo que for de MDF, vai ser uma superfície lisa e vai depositar pó ali. E se você tem qualquer problema respiratório, ficar com pó parado em cima da sua cabeça 1/3 do seu dia, que é o tempo que a gente fica na cama, vai te fazer muito mal. Ah, e sabe uma coisa que todo mundo que vê aqui em casa pergunta se não pega pó? São os ripados. Na minha casa tem muito esse ripado vertical, que são as pequenas ripinhas assim de madeira que a gente usa para fazer painel, e ele não pega nada de pó. Eu coloquei um pouco receosa, porque eu acho bonito, mas eu não sabia como que ia ser no dia a dia. Nada, gente, ele não pega nada, zero pó. E eu, assim, vou contar pra vocês que raramente eu limpo, assim, às vezes, muitas vezes eu passo um mop de microfibra, aquele que tem uns gordinhos, assim, uns... Vou colocar foto aqui. Muito raramente. Normalmente eu não faço nada e ele não pega pó. O que pega mais pó são coisas, assim, de superfície horizontal, porque aí o pó deposita ali em cima. Então vai observando, tudo que você for escolher, se for branco e tiver superfície horizontal, amiga, foge que é cilada. Sabe uma coisa que pega pó aqui em casa? As caixinhas de tomada, tomadas e interruptores, eles são brancos, são gordinhos, assim, saltadinhos para fora,
E toda vez que eu olho, gente, tá assim pretinho em cima, sabe? Pozinho ali depositou. Sei, se fosse um design assim que terminasse reto assim para cima, sabe, abaulado, já não teria superfície para depositar pó. Então são coisas que eu observo hoje em dia. Porque eu não tô afim, gente, de ficar limpando ali em cima da caixinha de tomada e também não quero ficar vendo aquele pó, né? A partir do momento que a gente vê, tem que limpar, né? Não dá para fingir que não viu. E é isso, gente. Me contem da experiência de vocês. Se vocês também têm alguns itens aí na casa que vocês observam que pega muito pó. Coloca aqui nos comentários, de repente a gente ajuda aí outras amigas, amigos que estão querendo, assim como eu, fugir do pó e fugir da trabalheira de cuidar da casa. A gente gosta de cuidar da casa, mas a gente quer tudo simples, fácil e leve. Muito, muito obrigada para você que assistiu esse vídeo até aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o seu gostei, seu joinha. E a gente se vê nos próximos vídeos. Até a próxima. Tchau, tchau.